Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Mais uma aula para o oitavo ano, né? Eu espero que todos estejam bem neste momento, certo? Essa semana é aula gravada. E a professora Shirley vai trabalhar com vocês na apostila, página 64. Nós vamos falar sobre valores éticos, né? Principalmente no ensino religioso. Mas, lá no nosso texto do ensino religioso, ele fala sobre o povo de Myanmar. É um país do sul asiático, é um país budista, certo? Mas, para vocês entenderem um pouquinho mais, a professora vai mostrar um vídeo para vocês falando sobre esse povo, como que ele é, as características do país, né? Então, é um povo budista que ele é governado por um governo tirano, né? Então, eles sofrem as consequências são bem graves quanto ao viver deles. É um país muito pobre, tá? Muita gente se refugia, está refugiado por perseguição, por medo, né? Na apostila de vocês, na página 64, vocês podem ver que existem militares, né? A ONU envia militares naquela região para proteger o povo que está ali. Então, nesta região, então existe muita violência no seu cotidiano, violência, preconceito, racismo, intolerância, né? Não aceitar a religião do outro, não aceitar o modo de vida do outro. Então, lembra que nós comentamos na aula passada sobre o pré-conceito. Eu faço um pré-conceito do outro. Primeiro eu analiso, eu falo, eu faço toda aquela análise da pessoa, mas eu não a conheço, então eu faço um pré-conceito, né? E isso é uma coisa assim que está prejudicando muito a humanidade. Por isso, valores éticos, né? É eu respeitar o outro, né? Eu me colocar no lugar do outro, empatia, né? Então, eu vou passar para vocês, vou compartilhar a tela e vou passar o vídeo, né? Esse vídeo, eu tirei ele do Global Reporter, né? Do Fantástico. Ah, não, é do Fantástico, desculpe. E ele mostra, ele é bem didático, né? Ele mostra realmente o que está acontecendo. Isolados no mundo e que até bem pouco tempo atrás se chamava Birmania. Um documentarista brasileiro esteve lá antes da revolta e capturou imagens belíssimas que você vê agora com exclusividade. Elas revelam uma nação que parece ter parado no tempo. Só lembrando que isso acontece até hoje, tá, gente? A Birmania, ela é um dos países assim mais espiritualizados assim do mundo, a gente pode falar, né? Que tem 90% da população é budista e é o maior número de monges do mundo, são milhões de monges, né? A maioria das atividades comerciais do país, elas são praticamente artesanais, né? Então eles ainda fabricam tecido com teares, eles ainda fazem objetos de metal na forja, no martelo, usando fogo. É muito comum você nas feiras, você vê as moças quase que como uma maquiagem no rosto, uma pintura, que eles chamam de pasta de tanaka, uma resina retirada das árvores que é passada no rosto, não só para embelezar as mulheres, mas para protegê-los dos maus espíritos. É um país que vive muito em cima dessas tradições. Essa é a região conhecida como Triângulo Dourado, né? É a fronteira entre a Birmânia, né, a atual Mianmar, com Laos e com a Tailândia. E é uma região muito militarizada, uma região tensa, onde ainda existem plantações de papoula, produção de ópio.
Uma outra região muito interessante é o Lago Indi. É um lago de proporções assim enormes que fica nas altas montanhas, onde tudo é flutuante no lago, né? As casas são construídas com palafitas e eles têm uma maneira de remar e de pescar que é muito característica da Birmania e que é única, só existe nessa região, né? Eles remam com a perna e dessa forma eles conseguem ficar em pé no barco e ver o peixe. Isso é uma corrida de barcos, né, eles remando com a perna, uma vila competindo com a outra. Na área central do país, existe uma planície chamada Bagan, que onde se encontram mais de 4.000 templos, né? Esses templos são milenares, né? Alguns deles cobertos de ouro. É uma paisagem assim muito bonita, surreal, né? Algumas imagens a gente fez utilizando o balão e utilizamos o balão também para atravessar algumas áreas do país. Quando eu estive lá nessa primeira fase de filmagens e você conhece, entra em contato com os monges, entra em contato com toda essa espiritualidade do país, você não imagina que essas pessoas, esses religiosos, tenham essa coragem toda de estar enfrentando o governo, né, de estar enfrentando essa junta militar. Os monges, aqueles que são os mais espiritualizados do país, estão puxando uma revolução, estão puxando um processo de democratização. O objetivo agora é reunir esforços novamente, né, voltar no país tão logo seja possível, né, tão logo as fronteiras estejam abertas, e tentar captar essa virada do país, esse grande finale do filme. E a gente espera que o final do documentário seja um final feliz, né? Que o povo consiga alcançar os seus sonhos. Viram como que é? A situação ali é desesperador, né? Então, existe um lado místico, um lado religioso, mas o governo que proíbe, muitas vezes, o povo, né, de ter essa fé. Por isso que os monges tentam ajudar o povo, certo? Mas é um país extremamente sem tecnologia, né? Então, vocês perceberam que ainda a produção deles é fabril, é uma produção sem tecnologias, né? Porque é um lugar numeroso, né? Com muitas pessoas. Então, já pensou se ter muitas máquinas ali? Então, substitui a mão de obra deles, né? Na China também ocorre isso. Apesar da China ser altamente industrializada, mas ela existe também algumas coisas que é feito com a própria mão de obra humana, né? No caso, por exemplo, da plantação do arroz. A plantação do arroz, ela é feita como se fosse de jardinagem, né? Mas, só para vocês terem uma ideia de como vive essa população e por que o livro traz um exemplo de Mianmar. Mas a gente pode usar outros lugares, né, para mostrar. Por exemplo, o Afeganistão, muitas pessoas vivem nas fronteiras, né, porque eles não há valorização desse povo, certo? Então, existem vários lugares, o povo no Iraque, né, a religião hinduísta, a religião islâmica, desculpem, a religião islâmica, ela é dividida entre xiitas e sunitas, né? Então, essas religiões, existem as contradições entre uma e outra, certo? Onde há conflitos, onde existe a miséria, a pobreza, né? Crianças passando fome, a mortalidade infantil é muito grande. Então, precisa, na África, então, nem se fala, né? Existe uma região no Sudão, no sul do Sudão, que é rica, né? Tem petróleo, tem riqueza,
mas, infelizmente, o povo não participa desta riqueza, certo? A divisão dessa riqueza. A mesma coisa vocês viram aí em Mianmar. Mianmar é uma região onde os templos, vocês viram, construídos com ouro, né? Mas a população vive de forma miserável, né? Então, lá no texto, ele vai falar sobre isso, né? Em Mianmar, país do sul da Ásia, a população muçulmana não é conhecida como cidadã, certo? Ali, Bangladesh, Mianmar, esses lugares tem uma mistura muito grande, porque o Paquistão era juntamente com a Índia, né? Essa região era dominada pelos ingleses. Então, existe muita mistura de religiões, certo? E uma religião, ela não suporta a outra, né? Então, os muçulmanos, eles não podem participar, não têm acesso à escola, não têm acesso a hospitais, certo? Outro lugar ruim é em Ruanda, né? Existem os Hutus, que muitas vezes, devido à colonização, um não aceita o outro. Um não pode estudar, o outro pode estudar, um porque é mais branco, o outro porque é mais negro. Né? Isso nós chamamos de valores éticos, que eles não entendem esse contexto. Né? Então, se vocês forem buscar essas diferenças, são muito grandes. E mesmo no Brasil, a intolerância, né, que existe entre as religiões. Nós esquecemos que as religiões, elas podem ser diferentes, mas nós somos iguais, certo? O que corre na nossa veia é o sangue venoso, é o sangue vermelho. Se cortar o meu braço, se cortar o seu, se cortar de outro, nós vamos ver o quê? Que o sangue que jorra é da mesma cor. Né? Mas essa desigualdade social, essa desigualdade de poder econômico é que nos aflige. Né? Vamos lá, e lá na página 65, certo? Que vai falar sobre esses valores de diversas tradições, que é o respeito, a tolerância, a convivência, a solidariedade. Na página anterior vai falar sobre os problemas, né? Que é a violência, o preconceito, o racismo e intolerância. Agora aqui vai falar sobre o respeito, a tolerância, a convivência, a solidariedade, o oposto do que nós vimos ali na outra página. E aí tem uma tirinha ali. Essa tirinha, ela está dizendo assim, ó, o que tem nesse recorte de jornal Manolito? A cotações do mercado de valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Aí ele responde, não, dos que servem para alguma coisa. Então, ele está dizendo, né? Ele está falando, ela está falando sobre a Mafalda, sobre os valores que deveriam permear a vida do ser humano, né? Que são os valores morais, que são os valores espirituais, artísticos, humanos, um aceitando o outro, né? Mas, na realidade, não existe isso. E aí, na letra A, a pergunta da letra A diz assim, identifique os valores mais importantes para a sociedade atual, segundo a tirinha. Está escrito lá, que eu já falei, comentei. Na letra B, você concorda com a ideia de que os valores morais, espirituais, artísticos e humanos não servem para muita coisa? Justifique a ironia da tirinha. Certo? Letra C. Então, é para vocês refletirem que a ética religiosa, né, nós estudamos isso para ver que é necessário na comunidade, né? É necessário para o ser humano, para a sociedade. Os valores não estão ligados ao dinheiro, mas sim à conduta da pessoa, né?
Aí, depois, e a ironia dele é considerar que os valores que a Mafalda situou não servem para nada. Não serve mesmo, porque se o povo passa fome, o povo existe preconceito, né? Pensa nisso. Talvez para nós faça diferença, porque a gente tem conhecimento, a gente busca esse ensino. Mas, na realidade, o mundo vive em conflito, certo? Depois, C. Com base nos conhecimentos adquiridos neste capítulo, que valores universais você acrescentaria para complementar as discussões iniciadas na seção Novos Horizontes? O que mais que a gente pode colocar? Justiça, esperança, respeito, igualdade, compaixão, acolhida, generosidade, perdão, tolerância, misericórdia e muitos outros que você pode colocar, tá? Então, eu quero que vocês façam de tarefa a página 65, ok? Tenham uma boa semana. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir falar sobre um país que talvez vocês nem conheçam e nem saibam que existe, mas que é um país sofrido e que o povo sofre devido às desigualdades religiosas e de poder, certo? Tenham um bom dia, uma boa semana, fiquem com Deus.